Bom dia, queridos alunos do Euclides, tudo bem? Saudade de vocês aí, o professor Pablo aí que fala com vocês, como é que vocês estão? Mais um final de semana se passou e hoje é dia 6 de julho, ok? Hoje é a nossa aula de língua portuguesa, mas a nossa aula de língua portuguesa hoje ela vai ter um pouquinho de história. Que interessante. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história do livro, ok? Este bom e velho companheiro. Bom, pessoal, o livro nem sempre foi assim como nós conhecemos hoje. Esse aqui é um livro Você é o Humor que Você Tem. Esse aqui é um livro inspirador, ok? Mas o livro ele nem sempre foi assim como conhecemos hoje, né? Com letras impressas, capa dura, colorido, ok? Né? Outros livros aí que a gente usa aqui também. Tem livro fino, tem livro grosso, livro maior, livro menor, olha lá, ok? Mas ele nem sempre foi assim, com ilustrações, com capas, né? Produzido aí com auxílios de máquinas, com uma impressão, uma tecnologia, tá ok? Os livros eles passaram por um processo de grande transformação, principalmente durante a Revolução Industrial, até chegar no formato que ele tem hoje, ok? Bom, será que você consegue imaginar um livro como este aqui, que eu estou nas mãos? Ó, esse livro aqui tem 271 páginas, esse livro aqui. Imagina um livro de 271 páginas escrito em argila. Ou em peles de animais. Imagina. Eram escritos em peles de animais, usada ali tinta, provavelmente derivada das plantas ou do sangue, e eles eram feitos rolos, né? Os rolos aí eram feitos os chamados pergaminhos, né? Também tinham os livros que eram escritos em tábuas de madeira, ok? E cascas de árvore, tá? Nós sabemos, por exemplo, que o papel ele vem da madeira, né? Esses são alguns materiais que a humanidade usou, né, para fixar suas ideias. Primeiro vamos entender. O autor desse livro, que é esse cara aqui, ó, ok? Quando ele produziu este livro aqui, qual era o objetivo dele? Fixar suas ideias e suas opiniões aqui. Por que isso? Bom, eu digo que uma das maiores invenções da humanidade é a escrita, ok? Porque a escrita, ela fixa a sua ideia. O que está escrito é o que vale. Está escrito ali, ninguém muda mais. Agora, se a história for apenas verbalizada, ou seja, contada, é capaz que uma outra pessoa conte a mesma história, porém de forma diferente. Agora, se essa história estiver escrita, impressa, não tem como a pessoa mudar, correto? Então, assim, a humanidade ela já utilizou várias ideias, né? Principalmente para a questão das impressões, né, sobre mundo e crença religiosa, tá ok? Para que elas ficassem registradas. Eles não queriam mudanças, tá? Então, um livro muito importante que vai aparecer aí nesse contexto histórico é a Bíblia e o Alcorão, ok? São livros que eles vêm de muitas eras atrás, muito tempo atrás, ok? Lembrando que, inclusive, né, o primeiro livro da Bíblia, lá o Êxodo, há quem diga que ele foi contado, antes da escrita ele era contado, ou seja, era uma história falada, e aí a história falada, ela simplesmente, ela sofre alterações, isso é natural, as pessoas esquecem detalhes ou acrescentam detalhes para a história ficar mais interessante, ok? Então, assim, a Bíblia, ela também vai ter um papel muito importante
visto que durante muito tempo a igreja tinha um poder político e obtinha aí, ok, o poder de determinar quem ia ler ou não a Bíblia. E eram os sacerdotes quem escreviam, tá ok? Mas isso vem muito antes, inclusive, de Cristo, tá? Quando Cristo, né, lá na era antes de Cristo, AC, ok? Já existia a escrita, tá? Jesus mesmo, em vários trechos da Bíblia, ele vai falar assim, olha, porque está escrito, ou seja, significa que está escrito não pode ser mudado, ok? Então vamos falar um pouquinho dos materiais no qual foram produzidos esses livros, tá bom? Bom, os materiais, eles estavam relacionados aos povos e aos seus costumes. Então, um povo muito antigo que viveu na região onde hoje é o Iraque, o Kuwait, ok? Foram os sumérios. Os sumérios, eles tinham livros de barros. Então, como aquela região ali era uma região muito rica ali, o rio Tigre, rio Eufrates, estava naquela região, então ele tinha ali uma capacidade de barro, e aí ele usava esse barro, fazia ali algumas placas, e nele eles escreviam seus livros, suas práticas, suas crenças e seus costumes. Tá ok? Os egípcios, eles também tinham uma técnica de produzir a escrita, tá? E eles usavam rolo de papiro, ok? Professor, o que é o papiro? O papiro, pessoal, ele é uma palha retirada de uma palmeira muito característica no Egito, tá? O Egito é um país extremamente antigo, tá? Quando o Brasil estava fazendo 500 anos, o Egito já tinha mais de 5.000, ok? Então é um país muito antigo que vai aparecer muito na história, tá? Então esse papel ele é feito de uma palha de junco, tá? Retirada de uma palmeira, tá ok? Os maias e os astecas, que eram povos que habitavam a América, eles também utilizavam, tá, um material existente entre a casca das árvores, mas não era o papiro, tá ok? Era um tipo de madeira mais fina que era utilizado. Já na Idade Média, e aí quando eu falo Idade Média, eu estou falando lá do período, né, no final ali da Pedra Lascada para a Idade dos Metais, ok? Eram usados peles de animais, então como ovelha, bois, né, esses animais eles comiam a carne e eles aproveitavam a pele para escrever ali e deixar registros, né? E aí depois que eles escreviam, eles enrolavam e arquivavam aquilo, tá ok? Os europeus, eles foram para a confecção do pergaminho, tá ok? Com rolos de vários metros de comprimento. Então, o que é o pergaminho? Eles usavam o couro, tá? O couro também de animais, né? E eles iam costurando esse couro e fazendo vários rolos. Talvez você já deve ter visto, né, um rolinho, né, naqueles filmes bem medievais, né, quando chega lá um mensageiro do rei e ele chega lá com um rolinho parecido com esse, tá ok? Lógico que não é branco, normalmente ele é marrom porque ele é pele de animal. E aí ele abre, né, o rolo e faz a leitura. Aquilo é um pergaminho, tá ok? Muitos livros da Bíblia original, eles estão no Vaticano através de pergaminho, tá certo? Então, assim, eles podiam ser dobrados, né? Ou enrolados, e eles eram guardados aí nas bibliotecas, tá? Então, esses manuscritos, tá ok? Esses escritos aí em peles, em tábuas de barro, em papiros, tá ok? Eles eram muito caros, muito caros. Por que, professor, eles eram muito caros? Poucas pessoas tinham a habilidade de escrever corretamente e poucas pessoas sabiam ler. Então o livro não era de acesso a todos, tá ok? O livro, principalmente a Bíblia, ele só passou a ter acesso quando houve uma revolução dentro da igreja, né, através de Martim Lutero. Isso é uma outra história que a gente pode falar mais adiante, tá ok? Mas, pessoal, essa é a história do nosso amigo livro, ok? Eu espero que você tenha curtido. Na sequência aí,
você vai ter 5 atividades para você desenvolver, ok? A aula de hoje, professor, mas a aula de hoje é de história ou é de português? Ela é de português porque é o seguinte, o objetivo é que você encontre informações dentro do texto que você recebeu, ok? Então você recebeu um texto, só um minutinho que eu vou pegar aqui, tá ok? Então você recebeu um texto como este aqui, ó, que tá toda essa história que eu contei para você, tá ok? E aqui você vai ter as atividades para você executar. Essas informações, elas estão dentro do texto. Elas podem estar de forma explícita, que é aquela que você olha e já enxerga logo de cara, ou ela pode estar de forma implícita, que você precisa ler o texto, né, para entender esse contexto onde vai estar a informação, ok? Pessoal, essa aí é a nossa aula de hoje. Espero que você faça, que você tenha sucesso e já já eu volto aí para a gente corrigir essas 5 atividades aí do texto, tá bom? Um abração, beijo no coração, até mais.